sempre vai te convidar a agir diferente do que o cenário está pedindo. O cenário está dizendo desespero e a palavra está dizendo fé. Oh, meu Deus do céu. O cenário está dizendo se apavora e a palavra está dizendo levanta e continua. O cenário está dizendo para e a palavra está dizendo vai. Eu sou contigo. Pega na mão de alguém, chacoalha ele e pergunta: e aí? Vai ficar com a palavra ou com o cenário? Vai ficar com a palavra ou com o cenário? Eu vim pregar pra gente que hoje vai voltar pra casa igual doido. Quem te conhecia até ontem não vai entender nada. Porque quem te olhava até ontem vai dizer: o que aconteceu? O cenário está falando para você enlouquecer. E você está aí com um sorriso no rosto. Eu não ando mais pelo que eu vejo. Agora eu me movimento pela fé. Irmãos, Lucas, no capítulo de número 7, versículo de número 11, conta-nos a história de um menino, de um jovem, que veio a óbito, que morreu. E o problema era que a mãe dele já tinha perdido seu marido, ela era viúva. Né? E, tradicionalmente, a esperança que essa mãe tinha, culturalmente falando, era este filho. Ele seria agora o ajudador desta mãe, o responsável, em muitos aspectos, por ela. Ela já tinha passado por uma dor uma vez, enterrou o marido, passou pelo caminho de levar a enterrar, carregaram o esquife, ela chorou, a lágrima do luto, a lágrima da dor, passou pelo processo. A vergonha já tinha entrado naquela casa uma vez, porque tentou, e eu diria frustração, melhor dizendo, porque diante de uma situação como essa, onde você tenta com todos os seus recursos, com toda a sua força, salvar a vida de alguém e não consegue, o que você se sente? Frustrado, incapaz, impotente. Você olha e diz: eu não posso, eu não consigo nada. Então a frustração já tinha visitado a casa desta mulher uma vez. E agora, a segunda vez que a frustração visita a casa desta mulher. Só que dessa vez vai tocar no seu filho, e a Bíblia diz que era o filho único. Ela não tinha outro. E eu não estou aqui dizendo que se ela tivesse outro, a dor seria menor. Não, seria insuportável de qualquer jeito. Mas o que eu estou dizendo era que o único filho desta mulher, a genealogia, a continuação, a história, o legado, o futuro, estava tudo sendo apagado ali. A vida, as circunstâncias cercaram aquela mulher e disseram para ela: não adianta, a sua vida não vai andar. Nem adianta criar grandes expectativas, porque eu imagino que após a morte do marido, ela pense: ainda tenho o meu filho. Dói, é difícil, mas o meu filho ainda está aqui. Só que agora uma segunda vez, eu estou falando de uma segunda vez, de uma repetição de circunstância, sabe? Uma coisa que acontece outra vez, é aquilo que a gente diz: nunca mais quero passar por isso, e quando vê, está passando outra vez por aquilo. É aquilo que a gente diz: nunca mais quero me permitir viver isso, e daqui a pouco, sem que dependa de você, está acontecendo outra vez. É o que está acontecendo na casa desta mulher. Ela era uma viúva, morava em Naim. Naim significa lugar agradável, só que lá estava ela de novo, passando por aquela circunstância, lágrimas, choro, desespero, terror, pavor. É aquele dia que a gente acorda e diz: eu queria que esse dia não existisse, queria apagar da minha agenda, queria que nunca tivesse acontecido, e alguém tenta resolver o problema, coloca o menino no esquife, e lá estão eles caminhando até novamente o local onde ela já tinha ido uma vez, depositar o seu marido, e agora a vez de depositar o seu filho. Eles estavam caminhando em direção à saída de Naim, porque o lugar onde o menino seria sepultado era fora da cidade. Junto com ela, havia uma grande multidão. Uns eram amigos, outros estavam para acompanhar, outros acostumados, outros eram pagos para chorar em velórios, outros acostumados mesmo a querer saber, a querer ver o que ia acontecer, o que estava acontecendo. Então lá vai uma grande multidão. Repita comigo: grande multidão. Essa multidão está cercada por choro, por tristeza, por sentimento de coitadinha, né? De novo. E alguém comenta:
meu Deus, essa mulher, não sei como é que ela está aguentando. E outros andando e vendo ela chorando, bate no ombro dela, vai ficar tudo bem. E ela está chorando e só ela sabe o quanto estar vivendo o que ela está vivendo é difícil. Por mais que ela esteja no meio de uma grande multidão, a única pessoa que sente o que ela está sentindo é ela. Porque tem dias que a gente pode estar cercado de gente que até tenta dizer, eu sei o que você está sentindo, mas no fundo, quem sabe o que a gente está sentindo é a gente. E é o que está acontecendo com ela. Cercada de pessoas, talvez alguém diga, já passei por algo parecido, mas só ela sabia o nível da dor, o nível do significado, porque não era só enterrar um filho, era enterrar a história, era a dependência dela, o marido já tinha ido embora, é repetir aquilo de novo, e tudo mais que envolvia aquela história. É muita gente, é uma grande multidão, alguém pode pensar, está cercada de gente, alivia, não vai sentir tanto, mas a verdade é que tem muita gente, mas naquele cenário ela está só. Tem muita gente, mas naquele cenário é ela, a dor dela e ela mesma. E ela está indo, caminhando, sendo levada. A vida levou ela para aquele lugar. As circunstâncias levaram ela para aquele lugar. O que vai acontecer agora? Não sei. É aceitar, é esperar, é ver como vai ser, é fazer novos planos, é tentar ressignificar, é tentar escrever a história de novo, é tentar virar a página, é tentar ver se eu consigo amanhã fazer um tratamento, alguma coisa. Vamos embora. Está indo, está sendo levada. Ela queria? Não, mas não tem escolha. Ela sonhou com aquilo? Não, mas não tem escolha. É o que lhe está proposto para aquele momento. E é assim que muitas vezes acontece na nossa vida. A gente se vê sendo levado para lugares que a gente não queria ir, se vê caminhando para situações que a gente não queria estar. Tem que ir, porque não tem opção. Vai, não queria ir. Se pudesse escolher, seria outra história. Se pudesse sonhar, seria de outro jeito. Se pudesse bater o martelo, seria de outra forma. Mas não tem jeito. Lá está indo ela. Só que o contexto é o seguinte. O texto não é usado para contar a história desta mulher. Me explica isso, Gabriela, explico. Todas as vezes que você for ver o Novo Testamento, ele não é usado para escrever sobre a história de pessoas. Ele é usado para escrever sobre a história de Jesus. Todas essas pessoas que entram na história, entraram na história por causa de Jesus. Então perceba, eu te contei uma história terrível, horrível. O dia dela acordou assim. Essa é a manhã dessa mulher. Só que ela vai ser mais uma no meio de milhares, que ninguém vai saber quem ela é e a história dela vai ficar esquecida ali. Mas agora vamos contar a história que tem que ser contada, que é essa. Jesus acabou de curar o servo do centurião. Estava caminhando. Junto com ele uma grande multidão, diga uma grande multidão. E a gente alegre, gente feliz. A Bíblia diz que onde ele estava, milagres aconteciam. Sim, acredite, não são só esses que estão contidos aqui. João diz que tem para ele, que se todos os milagres que Jesus operou fossem escritos em livros, nem todos os livros da terra poderiam conter os milagres que Jesus operou, porque por onde Jesus passava, alguma coisa acontecia. Tem milagres que não foram narrados, tem coisas que não foram contadas, porque não dá para contar tudo que ele fez. Fato é que onde ele chegava, um ambiente de milagres se instaurava. Gente era curado de um lado, gente era curado de outro. Quem era vizinho do vizinho era curado, a casa do lado era curada. Alguém viu um milagre acontecer, não sabia nem explicar por quê. A história vai contar sobre isso. O que é para ser contado? Isso, o que Jesus operou. E lá vem ele caminhando com uma grande multidão, a grande multidão vindo com ele, feliz, gente alegre, milagres acontecendo, os discípulos juntos, e eles estão indo em direção à porta da... Só um pouquinho mais baixo, por favor, Franco. A porta da cidade de Naim. Então entenda, a história vai contar sobre uma multidão alegre, sobre uma multidão feliz, sobre um povo que está festejando, sobre uma gente que viveu milagres, ok? Lá vão eles caminhando, Jesus está caminhando, a multidão caminhando, a alegria acontecendo. Só que eu disse que do lado de lá, quem está saindo da cidade? Uma grande multidão. E como é que eles estão?
Como é que eles estão? Como eles estão? Por que eles estão tristes? Era um velório, era uma morte, era tristeza. Quem vai contar a história dessa mulher? Ninguém. Só que uma coisa acontece agora. O que acontece? Duas multidões se encontram. A multidão que estava alegre com a multidão que estava chorando. A multidão que estava festejando com a multidão que estava arrasada. É um monte de gente, é um monte de sentimento misturado, é um monte de coisa junto, é muita gente junta, gente alegre, gente triste, gente enxugando lágrimas, gente contando testemunho, e aí você olha e pensa, que bagunça, sim ou não? Claro, é um monte de sentimento junto, é um monte de gente junto, cada um com um tipo de problema, cada um com um tipo de sentimento, cada um com um tipo de alegria, só que a Bíblia diz que Jesus está chegando junto com esta multidão. Ouça isso. E aí quem olha de fora pensa, virou uma bagunça, virou uma confusão, virou um terror, não dá para entender o que está acontecendo no meio. Mas aí Lucas, no versículo de número 13 diz, e vendo-a, eu vou repetir para você entender, e vendo-a, peraí, Lucas podia ter colocado e vendo, porque quando você coloca o verbo desse jeito, vendo, significa que Jesus viu o quê? Tudo. Mas quando Lucas coloca um artigo definido, após o verbo, ele está dizendo o quê? Jesus viu uma pessoa. Porque a multidão pode ser bagunçada para qualquer um. Mas Jesus, quando chega no ambiente, ele conhece a gente individualmente. O que eu vim te dizer nessa manhã é que você não precisa se preocupar se a igreja está cheia, se tem muita gente, se muita gente tem problema. O teu Senhor desceu nessa manhã e está falando, eu te conheço como ninguém conhece, eu sei das tuas dores como ninguém sabe, eu sei das tuas lutas como ninguém sabe. Eu quero que você seja um profeta, pega na mão desse crente, segura na mão dele e fala para ele, tu não precisa se preocupar, porque o teu Deus te conhece como ninguém. Sabe das tuas lutas, sabe como foi a tua semana, sabe como foram teus últimos meses, e Ele está dizendo, eu já te vi, não se preocupe, eu já te vi. Glória! Ele tem a incrível capacidade, de no meio de um monte de gente, liberar uma palavra, que para um é de um jeito, para outra é de outro, para outra é de outro jeito, mas para todos são respostas individuais. Estou toda arrepiada, Jesus. Ele tem o incrível poder de tratar na particularidade de cada um. Pelo amor de Deus, faz uma cara de profeta para esse crente que está do seu lado. Eu vou te ensinar como é que é. Franze a testa, fecha um pouquinho o olho na medida. Não olha devagar não, olha rápido para dar um susto. Olha nos olhos desse crente e fala para ele, nessa manhã, Deus veio tratar sua individualidade. Fala para ele, veio tratar você no particular. Fala, não vai ficar nada escondido, não vai ficar nada por resolver. Fala para ele, ele vai revirar embaixo, ele vai mexer de baixo para cima, ele vai abrir as gavetas dos problemas, ele vai abrir as portas das dificuldades, porque tem alguém me ouvindo dizendo, eu tenho uma área da minha vida que é porta trancada, que ninguém mexe. Jesus está dizendo, eu te conheço como ninguém, eu entro onde ninguém pode entrar, eu faço o que ninguém pode fazer, eu trabalho onde ninguém pode trabalhar. Oh! Aleluia! Todos nós temos nossas reservas. Comigo só vai até aqui. E aí você caminha com alguém por anos e diz, não, só até aqui. Tem coisa que a gente fala, não, aí não mexe. Mas eu amo porque quando o texto diz, vendo-a, Lucas está dizendo, ele enxergou ela individualmente.
olhou as necessidades todas que ela tinha naquele momento. Aleluia! Gabriela, mas era uma multidão gigante, mas Jesus te conhece como ninguém. Mais de 7 bilhões de pessoas, quando você dobra o joelho no teu quarto, quase 7 bilhões de pessoas no mundo, quando você dobra o joelho no teu quarto, Ele não confunde a sua voz, Ele ouve e diz, pera, é ela, pera, é Ele. Oh meu Deus do céu, eu queria que alguém tivesse fé para entender o que eu estou falando nesta manhã. Jesus te trouxe aqui hoje para te dizer, eu conheço as individualidades do teu coração, as tuas particularidades, e eu vim te dizer que eu vou te tratar. Eu vou mudar a tua vida, eu vou trabalhar por você, eu vou quebrar o que te prende, eu vou te liberar para um novo tempo. Eu não estou te tratando como todo mundo, não, eu te conheço individualmente. Oh, aleluia, aleluia. A Bíblia diz que vendo-a, teve compaixão. E no original esta palavra significa trocou de lugar com ela. Alguém pode até dizer assim, eu sei que você está passando, mas só sabe mesmo o que você passa quem está no seu? Quando Jesus tem compaixão, Ele fala para ela assim, vem para cá, deixa eu sentir exatamente onde está doendo. Oh glória, oh glória. Ele te trouxe nessa manhã para dizer, eu tenho tido compaixão da tua vida. Eu tenho visto as tuas dores, eu tenho visto as tuas lágrimas, eu tenho visto as tuas tentativas frustradas, eu tenho visto os processos que você está vivendo. Você pensa que está sozinho, pensa que está abandonado, pensa que está esquecido, mas eu te trouxe nessa manhã para te lembrar, se não fosse a minha mão te sustentando, tu não conseguiria permanecer. Oh, aleluia! Calabarabacandaravássia. Troca de lugar com ela. Tem compaixão, olha para ela e fala uma coisa que me deixa louca. Porque não faz sentido nenhum o que Jesus vai falar agora. Se tivesse um psicólogo, um médico, um doutor, qualquer pessoa ali diria, para de loucura, Jesus. Porque Jesus olha para ela e diz, não chores. O filho dela está morto. O que você diria para ela? O que você diria? Minha filha, chora, bota tudo para fora, chora. Chora, não, é a verdade, chora. O que é ensinado para que você consiga superar processos difíceis? Não guarda não, coloca para fora, chora. Só que Jesus chega perto dela, o caixão do filho dela aqui, ela estava em desespero, veio com uma grande multidão e parecia sozinha. De repente chega alguém que se identifica totalmente com ela, troca de lugar com ela, chega perto dela e diz, não chores. Quando ela olha para o caixão, qual é a vontade? Qual é a vontade? Quando ela ouve a palavra, o que está dizendo? E quando ela olha para o caixão, qual é a vontade? E quando ela ouve a palavra, o que está dizendo? Você entende a contradição? O cenário diz, chora. A palavra diz, não chores. O que ela está vendo diz, chora. O que ela está ouvindo diz, não chores. E a minha pergunta é, vai ficar com o que você está vendo? Ou vai ficar com a palavra que Ele liberou? Essa é a pergunta. A palavra sempre vai te convidar a agir diferente do que o cenário está pedindo. O cenário está dizendo desespero e a palavra está dizendo fé. Oh meu Deus do céu. O cenário está dizendo se apavora e a palavra está dizendo levanta e continua. O cenário está dizendo para e a palavra está dizendo vai, eu sou contigo. Pega na mão de alguém, chacoalha ele e pergunta, e aí? Vai ficar com a palavra ou com o cenário? Vai ficar com a palavra ou com o cenário? Eu vim pregar pra gente que hoje vai voltar pra casa igual doido. Quem te conhecia até ontem não vai entender nada. Porque quem te olhava até ontem vai dizer, o que aconteceu?
O cenário está falando para você enlouquecer. E você está aí com um sorriso no rosto. Eu não ando mais pelo que eu vejo. Agora eu me movimento pela fé. Oh, glória! Aleluia! Faz cara de profeta para esse crente. Fala para ele, não importa o cenário. Fala, você não se move pelo que vê. Não, fala para ele, fala, você tem uma palavra. Fala, e ela é maior do que o cenário. Você tem uma palavra. E ela é maior do que o cenário. Eu vou dizer mais uma vez, você tem uma palavra. Só que o interessante é que a palavra Jesus fala para ela e não para a multidão. E agora ela vai ter que lidar com a ideia de que vai ter que enxugar as lágrimas, mesmo que alguém a critique. Por quê? Porque quem não ouviu a palavra que você recebeu não vai entender seu posicionamento. Imagina eles comentando, que mulher louca, o filho dela está morto, e ela enxugando as lágrimas, isso é hora de chorar. Ei, ela tem uma palavra. Que pessoa doida, está sonhando com coisas que é impossível de viver, parece que ficou lunática, parece que ficou bitolada. Ela tem uma palavra. Não, que coisa de maluco, entrou, abriu a porta, foi, falou que vai ser, que vai chegar, que vai romper, que a família vai ser isso, que vai ser aquilo, que doideira. Ei, tem uma palavra. Não, tá doida, comprou terno pro marido, comprou Bíblia pro marido, o marido vive no bar, vive na cachaça, e ela tá dizendo que vai ser pregador. Não, ela tá dizendo não, ela tem uma palavra, e quem tem uma palavra tem tudo o que precisa. Quem tem uma palavra não precisa da aprovação da terra, quem tem uma palavra não precisa dos combinados da terra, quem tem uma palavra só precisa acreditar na palavra que recebeu. Meu Deus do céu, eu estou sentindo graça de Deus aqui. Tem alguém ligado junto comigo aqui? Deus veio ativar a fé de pessoas nessa manhã. Pelo amor de Deus, chacoalhe umas 5 pessoas aí. Fala para ele, você tem uma palavra. Fala para ele, fala, você tem uma palavra. Chacoalha ele, chacoalha o ombro dele, fala, você tem uma palavra. Quem tem uma palavra se move em fé. Quem tem uma palavra tem coragem de ligar e falar, ei, quanto é? Quanto é? Ah, é tanto. Ah, eu não tenho condição, mas eu tenho uma palavra. Oh, glória! Aleluia! Oh, aleluia! O que você está esperando? Qual é a validação que você está querendo? Jesus te trouxe aqui para dizer o que você precisa, você já tem. É o meu sim, é o meu aval. E isso é o teu tudo. Oh, glória! Quando a gente tem o sim de Jesus, a gente não olha para as circunstâncias, porque as circunstâncias elas tentam pregar para nós todo dia que a gente vai morrer no que a gente está vivendo. O que o cenário pregava para ela? Tu vai morrer com essa dor para sempre. E o que Jesus está dizendo? Não chora. Eu estou sentindo muita graça de Deus aqui. Eu não sei se tem gente ligado junto comigo aqui não, mas eu estou sentindo. Senhor, tudo que for para mim eu quero, pode me dar. Se alguém não quer receber, pode entregar para mim aqui, porque eu vim pronta para isso. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Aleluia! Aleluia! Tu vai entrar dentro daquela empresa amanhã com cara de vencedor, com jeito de vencedor, e alguém vai dizer, mas as contas estão no negativo, mas você vai falar, eu tenho uma palavra, o cenário não me define. Oh! Aleluia! Tem unção de Deus descendo aqui. Você que está aí na galeria, seja cheio dessa presença. Você que está aqui na nave da igreja, receba a unção que está descendo sobre nós nessa manhã. Seja renovado em coragem, em fé. Você não se move pelo cenário. Enxuga as lágrimas. E o cenário diz, chora. E Jesus está dizendo, não chora.
E a circunstância? Chora. E Jesus está dizendo, não chora. E aí a gente fica aqui no meio pensando, me movo pelo que estou vendo, ou me movo pela palavra que Ele liberou? É mais fácil eu me mover pelo que eu estou vendo, mas se eu me mover pelo que eu estou vendo, as pessoas não vão me criticar, mas nada vai mudar. Se eu me mover pelo que eu estou ouvindo, ninguém vai entender nada, mas eles testemunharão o que vai acontecer. Que coisa linda! Ela não sai dali e fica, gente, eu parei de chorar porque Jesus mandou, tá? Gente, olha, eu parei de chorar porque Jesus mandou. Gente, olha só, eu parei de chorar porque Jesus mandou. Para de ficar explicando a palavra que você recebeu. Apenas se mova pela palavra. E quem não entender, não vai entender. Quem não aceitar, paciência. Aleluia. Vai ter um grupo que vai te criticar no começo e no final, quando o milagre acontecer, vai dizer, sempre acreditei em você. Teve uma pessoa que disse para mim um dia desse, eu sempre soube que você chegaria longe. Aí eu falei, para de conversa, que nem eu mesmo sabia, ninguém sabia. Quando você escolhe se mover pela palavra, o interessante é isso. Ele só diz para ela, não chores. Esse é o comando. Às vezes o comando é outro para você. Vai, entra, liga, faz, se move, volta, recua, fala. Eu não sei qual é o comando, eu não sei o que o Espírito está te mandando fazer. Mas quando Ele manda fazer, o interessante é o seguinte. Ele diz, não chores. Só que o seguinte é, o que está dentro dela, a dor dela, as circunstâncias que ela está vivendo, faz com que o choro seja provocado. Sim ou não? Qual é a única forma do choro cessar? A situação mudar. Então, quando Jesus diz para ela, não chores, Ele não está dizendo para ela, resolva o teu problema. Ele está dizendo, anda por fé. E o texto diz, e indo, tocou no esquife. Olha para cá, Ele libera uma palavra para ela, não chores. Quando libera uma palavra, meu Deus. Após liberar a palavra, o que Ele faz? Toca no esquife. Quem estava andando para. Ele olha para o rapaz e diz, menino, levanta. Sabe o que significa isso? Que Jesus, quando libera uma palavra, Ele não espera a vida ver o que vai acontecer. Ele mesmo começa a trabalhar por aquilo que Ele liberou. Não, você vai ser profeta para alguém, em nome de Jesus aí. Fala para ele, o próprio Deus está trabalhando pelas palavras que Ele liberou. Fala para ele, acredita nisso nessa manhã. Deus só precisa que você acredite. Deus só precisa que você entenda que o cenário vai ser outro. Faz uma cara de profeta para alguém, fala para ele, olha nos olhos dele e fala, se você pudesse ver. Dá uma espiadinha no teu futuro. Fala, você já estaria saltando aqui nesse lugar. Porque você entenderia que não termina do jeito que está. Vai ser milagre, vai ser providência, vai ter a bênção de Deus, vai ter alegria, vai ter sorriso. Alguém está achando que termina do jeito que está. E Deus está dizendo, se prepare porque eu vou te surpreender. Aleluia! Oh glória! Ele vem e toca. Aleluia. Rebarabarabacandrevácia. Recalaidio manavachúria. Ele toca, Rodrigo, e para. Quem estava se mexendo, para. Quem eram aqueles homens? Os que estavam levando o corpo do filho dela. Os carregadores do motivo da lágrima. Óbvio que não eram eles o causador do motivo, mas eles estavam levando. E quando Jesus toca, Jesus não diz para, eles têm que parar. Porque quando Jesus começa a trabalhar, a terra está acontecendo, está fazendo, se levantou, fez, magoou, machucou, feriu. Deus está vendo, Senhor, o Senhor não vai fazer nada e está acontecendo, mas chega uma hora que Jesus faz assim, ó, limite. Isso é profecia para alguém.
Deus está colocando limite naquilo que estava te machucando hoje. Deus está dizendo, eu só autorizei até aqui, daqui para lá está proibido de permanecer. Eu vim com uma palavra profética para entregar para esta igreja nesta manhã, e quem tiver fé para receber, receba. Até hoje foi dor, foi lágrima, foi choro, mas Deus te trouxe nessa manhã para te falar, eu coloco o limite agora, ponto final, começa um novo tempo para você. Aleluia! E é ruim porque a gente, quando vê Jesus vindo e vem uma multidão, a gente que está passando pelo que está passando fica assim, ai Jesus, mais gente para saber do que eu estou vivendo. Já não basta esse monte de gente aqui que sabe, que viu, aí vem outra multidão, é mais gente. Deixa saberem. Deixa saberem. Porque o que parece que está piorando é Deus embelezando o teu testemunho. A Bíblia diz que quando ele toca no esquife e diz ao menino, menino levanta, o menino se senta e começa a falar. Aí todo mundo. Aí agora começa a fazer sentido porque que ela parou de chorar. Qual seria o certo da lógica? Ela parar de chorar agora, né? Surpresa, mas Jesus sempre vai te convidar a se mover antes do que você espera acontecer. Jesus sempre vai te convidar a dar um passo. Oh Deus, o Espírito Santo me falou aqui, se conectou com o meu espírito e me falou uma palavra aqui agora. Libere sobre esta igreja que eu vou conectar pessoas nesta manhã. Esta semana Deus te dará sinais de que Ele está virando a página da tua vida. Deus vai te apresentar pessoas, vai te conectar com alguém. Alguém vai chegar com uma ideia e Deus está dizendo, não rejeite, não se assuste. Eu vou te tirar da circunstância em que você está, para que o meu nome seja glorificado na tua vida. Assim te diz o Senhor. Oh meu Deus. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, oh poderoso na terra, oh presença. Reverencia o Espírito Santo. Eu quero falar, mas eu não posso. O Espírito Santo está aqui. Você que sabe a língua dos anjos, fale. Reverencie esta presença que está aqui.
Rebarabarabacalarabayastorrecalai. Ereios te reface, Jomanaia. Erebacalai, Jomanavassa. Meu Deus. Ele está virando páginas hoje. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Reverencia Ele nessa manhã. santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Quem se move por fé toca o invisível. Quem se move por fé está preparado para o novo tempo. Quem se move por fé vive o que outras pessoas não estão vivendo. Quem se move por fé não teme as circunstâncias. Quem se move por fé acredita que aquele que liberou a palavra é fiel. Oh, Deus está convidando a sua igreja a se mover por fé nesta manhã. Oh, andar por fé não é andar pelo que a gente vê. Andar por fé é acreditar no que Ele falou. Oh, meu Deus. Andar por fé não é se basear pelo que está acontecendo. É se comportar diferente das circunstâncias. Eu não estou vendo, mas eu creio. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Eu não estou vendo, mas eu creio. Jesus toca o esquife, traz e devolve o menino à sua mãe. Ele mesmo devolve o menino à mãe. Sabe por quê? Porque Ele mesmo faz acontecer as palavras que Ele libera. Gente, eu não estou com vontade nem de abrir os olhos. Nunca aconteceu isso de eu querer pregar de olhos fechados, mas eu estou sentindo tanta presença de Deus aqui, o Espírito Santo. Porque essa obra é a obra do Espírito Santo. Meu Deus. Ele veio empoderar pessoas nessa manhã. Oh, Espírito. Jesus devolve o menino à sua mãe. E a Bíblia diz que um temor cai sobre todos. E eles começam a dizer: grande profeta se levantou entre nós. E o interessante é que a Bíblia diz que a fama de Jesus começou a correr. Ouça o que eu vou te dizer agora. Não foi a fama da mulher. Não foi a fama do menino. Não. Porque tudo que Jesus fará na tua vida não é para que o teu nome seja grande.
é para que o nome dele seja grande na tua vida. Não tem problema aplaudirem sua história, não tem problema comemorarem você, não tem problema ovacionarem você, desde que sempre digam, não é sobre ele. O segredo da vida dele é Deus. Pegue na mão de quem está do seu lado e diga para ele, vai acontecer. Fala, não por causa de você, mas pelo que tem na sua vida. Fala para ele, tem algo tão poderoso na sua vida. E Jesus só quer que você entenda isso nessa manhã. Fala para ele, fala. Tem algo poderoso na sua vida, poderoso, poderoso, poderoso. Eu quero pedir que debaixo dessa atmosfera mesmo, a ceia, vamos distribuir os cálices. Já receberam? Você que pegou, debaixo dessa atmosfera, porque eu estou vendo gente chorando. Não desliga não, não desliga não, não desliga não. Continua aí em lágrimas, dizendo, quem vai fazer é o Senhor. Obrigada. Obrigada. A palavra dele é suficiente. Presença maravilhosa. Meu Deus, você que não se prive de sentir isso que está aqui. Tem um óleo de Deus descendo sobre nós. É renovo, o nome disso é renovo, renovo. Todo ranço de cansaço, todo peso, toda marca dessa fadiga, dessa vida cansativa que você tem vivido, Deus está dizendo, tem óleo de renovo, de alegria, descendo sobre a tua cabeça nessa manhã. Espírito Santo. Continue de olhos fechados. Pastor, eu quero participar. Eu ainda não me batizei, mas eu quero participar. A Bíblia diz que a única coisa é examine o homem a si mesmo e veja como está diante de Deus. Você olhou para você, mas eu errei ontem, mas eu me arrependi agora. Eu disse, Senhor, eu te reconheço, Tu és o Deus da minha vida, eu quero me sentar na mesa, eu não quero ficar de fora. Pegue o cálice, pegue, vamos participar juntos, feche os olhos. E agora junto comigo se visualize sentado numa mesa com o Mestre. Ele está de frente para você nessa mesa. Diga a Ele o que você tem vontade de dizer. Diga a Ele agora o que você tem vontade de dizer. Diga a Ele como você é feliz porque Ele te escolheu. Diga a Ele como se não fosse a presença dEle na sua vida, você não sabe nem onde você estaria. Fala para Ele, fala. Ele está de frente para você. Você está com o cálice na mão, com o pão na mão, e diga para Ele, Senhor, Teu corpo e Teu sangue estão aqui. E fale, eu só estou aqui por causa deles. Diga para Ele, eu te amo. Mesmo com todas as minhas falhas, eu te amo, Senhor. Com todas as minhas dificuldades, eu te amo. Eu não quero servir a outro Deus. Eu não sirvo a outro Deus. Eu não sou do diabo. Eu não nasci para ser do diabo. Eu sou teu. Tu és o amado da minha alma. Você está tendo a oportunidade. Você está diante dele, sentado nesta mesa. Diga a ele, diga. Fala, eu não vou desistir. Por causa do teu sangue, eu não vou desistir. Sabe por quê? Porque a gente na história se identifica com a mãe do menino. Só que na verdade, na história nós éramos como o menino. O filho vivo apareceu para vivificar os filhos mortos. Ali não tem só o encontro de duas multidões. Ali tem o encontro de dois filhos. O filho da viúva de Naim que estava morto e o filho de Deus que está vivo. Quando o filho vivo toca nos filhos mortos, os filhos mortos vivem.
uma declaração a Ele nessa manhã. Faça uma declaração a Ele, faça. Faça uma declaração a Ele. Diga, Senhor, eu estava morto. Eu estava preso nos meus erros. Eu estava acorrentado.